Olá, pessoal. Em mais uma aula de matemática básica, a gente vai dar continuidade à questão 1. Na letra B, pede que nós dividamos 2 por 0,66. Se você não assistiu a primeira parte dessa videoaula, deixa aí a oportunidade de você clicar aí no link para você ir assistir o item A, quando a gente, na oportunidade, dividiu 2 por 66, tá? Então, vamos lá. A ideia, além de fazer a divisão, é compreender esse algoritmo, ok? Então, inicialmente, essa divisão pode ser representada dessa forma aqui, através de uma fração, tá? E buscando uma fração equivalente, porém com o denominador na forma natural, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 100, tá? Quando a gente multiplica ambos os termos de uma fração por um mesmo número, a gente encontra uma fração equivalente à primeira, ou seja, a gente pode representar essa equivalência pelo sinal de igualdade. Então, 2 vezes 100 dá 200, 0,66 vezes 100, essa vírgula se desloca 2 casas decimais para a direita, então fica 66. Assim, a gente pode dizer que o resultado da divisão de 2 por 0,66 é o mesmo resultado de 200 dividido por 66, certo? Então é isso. Se você tem um número natural para dividir com vírgula, primeiramente a gente vai fazer essa transformação para a gente ter uma divisão entre dois números naturais, ok? De maneira prática, para você não precisar fazer isso aqui, ó, você teria 2 dividido por 0,66. E aí, de maneira prática, como eu estava dizendo, você vai fazer o seguinte. Você vai primeiro igualar a quantidade de casas decimais. Como aqui tem 2 casas decimais, aí eu vou igualar aqui a quantidade de casas decimais. Ó, vou colocar também 2 casas, tá? 2 é a mesma coisa que 2,00. Uma vez que a quantidade de casas decimais está igual, a quantidade de números à direita da vírgula está igual, então agora você pode retirar as vírgulas. E aí você tem 200 dividido por 0,66, que é o mesmo que 66. Bom, agora sim a gente vai iniciar a divisão, tá? Vamos pensar, para que a gente tenha uma real compreensão do algoritmo da divisão, vamos pensar que nós temos R$200 dividido para 66 pessoas. Então, a priori, cada pessoa recebe R$3, né? Porque 3 vezes 66 dá 198. Ok? E restam R$2. Ou seja, R$200 dividido para 66 pessoas significa que cada pessoa recebe R$3. Isso dá um total de R$198. R$3 vezes 66 pessoas dá R$198. E aí, opa, aqui é um sinal de menos, né? E aí, fazendo a subtração, sobram R$2. Bom, mas aí a gente vai continuar essa divisão, tá? R$2 dividido por 66. Essa é exatamente a divisão que acontece no item A, tá? Da outra videoaula. Então, eu vou fazer um pouquinho mais rápido e aí qualquer dúvida você dá uma olhada lá, tá? Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte. Esses R$2 que sobraram, eu vou trocar por 20 moedas de 10 centavos. E aí, com isso, eu abro aqui a casa dos centavos. Sendo que 20 moedas de 10 centavos dividido para 66 pessoas, não dá para cada pessoa receber uma moeda. Então, por isso que eu vou colocar um zero aqui, ok? E aí, quando eu faço 0 vezes 66 dá 0, sobraram as 20 moedas de 10 centavos. Que agora eu vou trocar em 200 moedas de 1 centavo. E aí sim, 200 dividido por 66, a gente já fez essa conta, dá 3 para cada. 200 centavos dividido por 66 pessoas, 3 centavos para cada. Note que aqui é justamente a posição do centavo, ó.
aqui é a posição do real inteiro, depois dos centavos, da dezena de centavo e aqui da centena de centavos. 3 vezes 66 dá 198 e restam 2 centavos. Bom, e aí continua. Eu agora vou falar de maneira prática o que é que você vai fazer. Ó. Como o 2 não dá para dividir por 66, presta atenção nisso. Você vai colocar um 0 e aí você iria fazer a divisão agora, 20 por 66, para dar um resultado aqui. Como não é possível, 20 ainda é menor que 66, na prática você acrescenta um 0 aqui, e como nós acrescentamos 2 zeros, aí eu acrescento um aqui, tá? Seria o mesmo de dizer que 20 dividido por 66 dá 0, que multiplica, daria 0 aqui, subtrairia, sobraria 20, e aí sim acrescentaria o 0. Espero que você tenha entendido. Bom, e aí, na sequência, a gente vai ter um 3, que quando multiplica dá 198, sobra 2, e isso se repete infinitamente. Nós temos, então, essa dízima, ok? Portanto, 2 dividido por 0,66 resulta nessa dízima aqui, 3,030303, infinito zeros 3, e aí eu coloco essa barrinha aqui em cima para dizer que é ele que vai se repetir. Qualquer dúvida, poste nos comentários, tá? Vamos ao item C. No item C, uma divisão similar ao item A e também ao item B, sendo que agora a gente tem uma divisão de decimal por decimal, tá? No item A era natural por natural, no item B que fizemos agora, natural por decimal, e agora decimal por decimal. Inicialmente, como no item B, a gente vai utilizar frações equivalentes, tá? Só para a gente ter um entendimento aqui do que acontece. Como aqui eu tenho duas casas decimais, eu vou multiplicar isso aqui por 100. E aí em cima eu tenho que multiplicar também por 100, tá? Embaixo vai ficar 66, pois multiplicar por 100, como eu já disse, desloca a vírgula 2 vezes para cá. E aí ela está aqui, ó, só que não precisa aparecer. E aqui também vou multiplicar por 100, ela vai deslocar 2 vezes, e aí vai aparecer um 0 aqui, tá? 0,2 é a mesma coisa que 0,20. Quando eu desloco 2 vírgulas para cá, fica 20. Ok? Então, o resultado dessa divisão, 0,2 por 0,66, é o mesmo resultado da divisão de 20 por 66. A exemplo do que fez no item A, eu vou fazer na prática isso, tá? Assim, ó, você tem lá 0,2 dividido por 0,66. Aí o que é que você faz? Primeiro verifica que aqui tem só uma casa decimal e aqui tem duas. Tem que deixar o mesmo número de casas decimais. Então, para isso, eu acrescento um 0 aqui, ó. 0,2 é a mesma coisa que 0,20, então não alterei nada. Agora eu tenho duas casas decimais aqui e também duas casas decimais aqui. Nesse instante, a gente retira as vírgulas. Ao retirar, fica 0,20, que é a mesma coisa que 20. Fica 0,66, que é a mesma coisa que 66. Aí, como 20 é menor que 66, compreendendo o algoritmo, tá? R$20 dividido por 66 pessoas, cada pessoa vai receber menos que R$1. E aí eu vou trocar os R$20 por 200 moedas de 10 centavos, tá? E aí por isso que eu já abro aqui, ó, 0, para poder calcular e ver quantas moedas de 10 centavos dá para cada um. A gente já viu, como eu disse, é similar às anteriores, né? A gente já viu que dá 3, que quando multiplica dá 198. Quando a gente subtrai, sobram 2 moedas de 10 centavos. Certo? Ficou entendido isso? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Então, fazer um pouquinho mais rápido só para a gente fechar aqui esse item C.
A gente agora acrescenta, 2 é menor que 66, né? Então acrescenta um zero, ficou 20, continua sendo menor que 66. Aí reforçando, ó, o que é que eu faria agora? 20 dividido por 66 daria um zero aqui, que quando multiplicava ficaria um zero aqui, subtraía, continuaria 20. E aí a gente acrescentaria um outro zero para ir para a próxima, tá? Na prática, eu acrescento um zero. Quando eu vejo que não dá para dividir, aí o que é que eu faço? Eu acrescento um outro zero e ao acrescentar 2, eu acrescento um zero aqui no quociente, certo? Bom, continuando, aqui vai dar 3, aqui vai dar 128, sobram 2 e assim sucessivamente, tá? Essa divisão aqui de 0 do item C, 0,2 dividido por 0,66, resulta em 0,30, 30, 30, 30, 30, tá? Continua infinitamente o 30. Gente, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. E qualquer dúvida, posta aí nos comentários.